Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Tavares e sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Página em Branco, o espaço aqui no canal do Cinemascope, onde nós conversamos sobre técnicas narrativas e estratégias de escrita que podem nos ajudar a enfrentar o fantasma da temível página em branco. E para começar, queria conversar com vocês sobre uma técnica que muita gente acha que facilita na hora de escrever o roteiro, que é justamente a adaptação literária para o cinema. A adaptação pode ser de qualquer peça escrita, né? Seja ela um livro, uma revista, um conto ou mesmo histórias em quadrinhos. Na verdade, a lógica de fazer essa adaptação ela não é mais ou menos difícil do que criar um roteiro a partir do zero. Isso porque o trabalho ele não é maior ou menor, ele é diferente da escrita de um roteiro do zero. Eu queria, antes de tudo, deixar duas observações para vocês. A primeira delas é que, por se tratar de uma adaptação literária, muita gente acredita que o filme adaptado ele é menor do que a obra original. E, na verdade, é importante que a gente tenha a ideia de que esse filme ele não está sob a sombra daquela obra que lhe deu origem. Então, a gente precisa entender que os filmes adaptados, eles na verdade são produtos complementares, são obras complementares e não devem ser comparadas com as suas obras que lhe deram origem. Então o filme nunca vai ser tão bom quanto o livro, justamente porque eles são peças de arte diferentes. É importante que a gente saiba disso. Além disso, queria também deixar uma observação de que nenhum filme ele é necessariamente a palavra final quando a gente aborda a adaptação de alguma obra literária. Isso porque o filme ele é um trabalho criativo coletivo. Então, um grupo de pessoas sentaram juntas e por mais que a gente tenha uma unidade estilística ditada ali pela visão do diretor, existe um trabalho criativo coletivo para dar luz, né, para dar vida àquela adaptação. Então, prova disso é que existem inúmeras obras que foram adaptadas recorrentemente ao longo da história do cinema. Então, se você gostou muito ou você odiou determinada adaptação, não se preocupe, nenhum filme adaptado, né, é a última palavra quando a gente fala em adaptação literária. Dito isso, espero que vocês curtam essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Quando falamos em adaptação literária, algo presente desde o início do cinema, gosto de citar duas opiniões. A primeira delas é de Jean Epstein, que na abertura de seu artigo O Cinema e as Letras Modernas, de 1921, sentenciou que já naquela época a literatura estava cheia de cinema. Virginia Woolf, por sua vez, em The Movies and Reality, de 1926, considerou os filmes parasitas, e a literatura sua presa e vítima. Essas visões parecem um tanto negativas, não é? Entre os autores contemporâneos que se dedicaram ao assunto, uma das minhas preferidas é a teórica Linda Hutcheon, que no livro A Theory of Adaptation debate esse processo de maneira mais analítica. Para ela, arte é derivada de outra arte. Histórias nascem de outras histórias. Com essa ideia em mente, conseguimos responder à clássica pergunta que sempre surge quando falamos sobre adaptações. O filme é como o livro? Sinto informar a vocês que não. Um filme, com um roteiro adaptado, nunca será como a sua fonte de inspiração, simplesmente porque são produtos artísticos diferentes. Existem inúmeros fatores que tornam as duas experiências distintas, e aqui vamos conversar sobre alguns deles. A primeira coisa que devemos ter em mente, e que muitos fãs literatos esquecem, é que um filme não pode reproduzir em nós as mesmas emoções de um livro. Quem vai ao cinema com essa expectativa muito provavelmente sairá da sessão frustrado. Isso porque, ainda que seja visualmente imersiva, a experiência de assistir a um filme possui vantagens e desvantagens que impedem uma comparação simplista com um livro. O roteirista, ao trabalhar nessa transposição entre mídias, deve realizar as mudanças necessárias para manter a narrativa coesa, sempre privilegiando o meio audiovisual. Linda Hutcheon novamente nos traz um ponto de vista importante. Para ela, uma obra adaptada está sujeita à transcodificação e pode passar por uma mudança de meio, como um poema que vira um filme, mudança de gênero, onde uma história de época pode se tornar um romance, por exemplo, ou mudança de contexto, onde a história é a mesma, mas é narrada por um ponto de vista diferente. Isso reforça que, na prática, um roteiro adaptado é uma interpretação criativa da história literária, e que o filme derivado é uma forma de intertextualidade, que se apoia não só no livro base, mas também em outros textos e filmes. Um cineasta amplamente conhecido por suas adaptações cinematográficas é Alfred Hitchcock. O mestre do suspense preferia adaptar os romances recentes, pois sentia que com eles possuíam uma maior liberdade criativa. O diretor não tinha qualquer necessidade de se manter fiel à obra, e, por vezes, criou filmes bem diferentes em ritmo e tom do texto original.
O inglês usava a literatura como fundação para construir histórias visuais e não hesitava em mudar finais ou acrescentar detalhes à sua maneira. Curiosamente, seu longa mais fiel à narrativa é justamente o único premiado com o Oscar de melhor filme. Trata-se de Rebecca, que no Brasil recebeu o título de Rebecca, a Mulher Inesquecível. O filme tem uma protagonista que nunca chegamos a conhecer o nome. A jovem, vivida por Jean Fontaine, conhece o viúvo, Maxime de Winter, interpretado por Laurence Olivier, e ambos se apaixonam. Rapidamente, ele a pede em casamento, e após as núpcias, o casal se muda para Manderley, a mansão de Maxime. Ali, a então senhora de Winter sente-se oprimida pela presença invisível de Rebecca, a falecida esposa de Maxime, mantida viva pela lembrança da senhora Danvers, vivida por Judith Anderson, governanta que adora a afinada patroa. Verdade seja dita, Hitchcock gostaria de ter tido mais liberdade criativa na produção, mas por influência de David Selznick, seu produtor à época, acabou fazendo uma adaptação mais literal. Nós compramos os direitos de Rebecca, e nós pretendemos fazer Rebecca, não uma versão distorcida e vulgarizada de um trabalho de sucesso, teria dito Selznick a certa altura. Além das interferências do produtor, o filme ainda teve que se adequar ao Código Hays, conjunto de regras morais aplicadas a produções nos Estados Unidos entre as décadas de 30 e 60. A Thais Lawrence e eu fizemos um episódio depois da sessão sobre esse tema, e você pode conferi-lo no link da descrição e no card desse vídeo. Selznick contratou o script doctor Robert Sherwood para aturar o roteiro do filme. No livro, Maxime explica à senhora de Winter que matou Rebecca. Já no filme, o personagem confessa à atual esposa que, ao descobrir que Rebecca havia mentido sobre uma gravidez, ele a empurrou. Então, Rebecca tropeçou, bateu a cabeça e morreu. Tudo isso é dramatizado de maneira magistral por Hitchcock, que ao invés de utilizar um flashback, segue os movimentos de Rebecca com a câmera, em um cenário vazio, enquanto ouvimos a narração de Maxime. Outra alteração que Sherwood realizou diz respeito ao final da Sra. Danvers. No livro, ela ateia fogo à mansão por não admitir que a casa pertence a outra senhora e foge logo em seguida. Já no filme, a governanta é consumida pelas chamas no quarto de Rebecca. Esse final dramático torna-se adequado à moral do Código Hays, uma vez que o herói não comete nenhum crime, e o vilão é destruído por sua própria loucura possessiva. Superadas as dificuldades de adaptação, Rebecca é um dos grandes filmes do mestre do suspense, que aqui flerta com horror gótico e mistérios de fantasma. Sempre atento ao potencial visual das obras, Hitchcock adaptou outras histórias para o cinema, como 39 Degraus, de 35, Sabotagem, de 1936, Janela Indiscreta, de 54, Um Corpo que Cai, em 1948, e Psicose, em 1960. O fato é que o texto adaptado muitas vezes lança uma sombra difícil de ser superada por seus produtos derivados. Contudo, é importante ressaltar que a natureza dupla de uma obra adaptada não quer dizer que ela obrigatoriamente seja inferior ou deva fidelidade incondicional ao texto base. Na verdade, um bom roteiro adaptado faz sentido sem depender do conhecimento do livro original. Por conta de todas essas questões, o debate sobre adaptações de livros para o cinema segue acalorado e deve permanecer assim enquanto o cinema encontrar na literatura histórias que valham a pena ser contadas visualmente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido a nossa conversa de hoje. Se vocês quiserem saber mais sobre conteúdo de adaptação literária para o cinema, deixem aqui nos comentários as suas impressões e o que vocês têm dúvidas, porque existe muita coisa que a gente pode conversar sobre esse conteúdo e é uma área de estudo que particularmente eu tenho muita afinidade. Para continuarem recebendo esses conteúdos preparados com muito carinho aqui pela equipe do CinemaScope, não se esqueçam de clicar aqui no sininho para receberem as notificações quando tivermos vídeos novos no canal e também seguir a gente lá no Instagram, onde temos conteúdos novos recorrentemente, e no nosso grupo do Telegram. Todos esses estão linkados aqui também na descrição. Lá no Telegram, inclusive, a gente tem muito conteúdo e curadoria de dicas de cinema muito bacana. Espero que vocês tenham curtido e deixem aqui nos comentários quais são os temas que vocês querem ver aqui no Página em Branco, ou, se vocês quiserem mais conteúdo sobre adaptação literária, também podem deixar aqui, que ainda tem muita coisa para a gente conversar sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até mais! Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do CinemaScope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.